Muitas empresas e órgãos têm mudado a forma como trabalham por conta da pandemia. E com o INSS não é diferente. Agora, como que fica a situação daquelas pessoas que têm que requerer um benefício e não pode ir lá no INSS fazer a perícia presencial? Nós sabemos que muitos desses benefícios dependem exclusivamente dessa perícia. E o INSS, por não estar funcionando presencialmente, como que fica a situação dessas pessoas? Como que elas fazem esses pedidos? Vamos entender mais? Bom, mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, assina o nosso canal e ativa também o sininho, assim você vai ser informado quando nós tivermos novos conteúdos como esse. Bom, para começar, é bom entendermos a diferença entre o auxílio-doença e o benefício de prestação continuada. Por quê? Embora sejam benefícios completamente diferentes, um ponto em comum entre eles é que eles precisam da perícia presencial como um requisito para você obter esses benefícios. Bom, o auxílio-doença é um benefício que vai amparar aquelas pessoas que não têm condição de trabalho, que temporariamente não podem trabalhar, seja por motivo de doença ou porque tenha acontecido algum acidente. No caso de acidente, pode ter acontecido dentro da empresa ou também fora, já que nós temos algumas classificações de auxílio-doença. Bom, na prática, os 15 primeiros dias dessa pessoa que está incapacitada são pagos pela empresa. Passado esse prazo, o INSS que vai custear ou vai remunerar essa pessoa por meio desse benefício, chamado auxílio-doença. Bom, para início, é preciso que a pessoa faça um agendamento e passe por uma perícia para averiguar se ela realmente não tem condições de trabalho. Agora, essa perícia normalmente é presencial, só que por conta do coronavírus, INSS sem funcionamento, sem atendimento presencial, como que fica a situação dessas pessoas? Logo eu explico. Agora, o importante é que, em muitos casos, nós vemos que a pessoa não tem condição nenhuma de trabalho e o perito do INSS vem e diz que essa pessoa tem que retornar para o trabalho, que ela tem condições de trabalhar. Não raro nós vemos esses casos. Agora, existe uma solução, um caminho para isso. E se for o seu caso, eu te explico detalhadamente. Bom, em resumo, nós temos então 3 requisitos para serem cumpridos para ter direito ao auxílio-doença. O primeiro deles é ser segurado, ou seja, contribuir para o INSS, ou estar no período de graça. Segundo requisito é a carência. Você tem que ter contribuído no mínimo por 12 meses para depois fazer esse pedido. Agora, há alguns casos de doenças graves em que é relativizado, não é necessária essa carência. E o terceiro requisito é ter a confirmação por documentos médicos que está incapacitado temporariamente do trabalho, e isso é feito pela perícia. O outro benefício que eu citei é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. E ele é para aquelas pessoas idosas, acima de 65 anos, ou para aqueles que têm uma deficiência e são de baixa renda. Agora, como é um benefício assistencial, não é necessário que essas pessoas tenham contribuído para o INSS no momento. Então, essa é uma alternativa para muitos casos em que a pessoa não tem condições, precisa ser amparada, mas, por outro lado, não é segurada do INSS. Aqui nós temos também alguns requisitos para que esse benefício seja concedido. Então, para ter direito a esse benefício de prestação continuada, nós temos 4 requisitos. O primeiro deles é que seja um idoso, acima de 65 anos, ou que seja um deficiente de qualquer idade, mas que tenha baixa renda. O segundo requisito é que a renda da família tem que ser de, pelo menos, meio salário mínimo para cada pessoa da casa. Ou seja, observa-se a renda familiar, divide pelo número de integrantes da família e para cada integrante tem que ser menos de meio salário. Agora, com relação a esse requisito, nós temos algumas considerações. O INSS, por exemplo, ele leva essa regra a ferro e a fogo. Se a renda familiar for superior a meio salário por integrante da família, o benefício já é negado. Mas na Justiça, essa regra é relativizada em algumas situações e tem um entendimento um pouco melhor do que o INSS.
Segunda questão é que o idoso ele não pode ser aposentado, senão também não vai conseguir receber esse benefício. E o terceiro e último, no caso da pessoa que tem deficiência, ela não pode trabalhar. Se ela trabalhar, a renda que vai ser aferida por esse trabalho vai entrar no cálculo para ver se é até meio salário mínimo por pessoa. E aí ela não teria direito também a esse benefício. Agora, o terceiro requisito é que essas pessoas que solicitarem esse benefício vão passar por uma visita de um assistente social. Esse assistente tem o papel de verificar se a pessoa realmente tem baixa renda, se ela precisa desse benefício. E o quarto e último é que essa pessoa que pede o benefício, ela tem que ter o CAD único, o cadastro feito no CAD único, atualizado, senão também não vai conseguir receber o benefício. No caso do deficiente, nós temos um requisito adicional ainda, que é a perícia. Nós vimos que no caso do auxílio-doença também é necessária a perícia. Em regra, ela é feita presencialmente. A pessoa se dirige ao INSS após o agendamento da perícia e faz essa perícia presencialmente. Só que por conta da pandemia, qual a mudança nesses requisitos? A perícia, por exemplo, ela foi eliminada, não temos esse requisito para que o governo ele admita esse pedido de benefício, auxílio-doença e o benefício de prestação continuada. E isso é extremamente importante para essas pessoas. O governo eliminou esse requisito porque essas perícias geram aglomerações nas agências do INSS e pode contribuir aí para propagar o coronavírus, por exemplo. Essas pessoas que já pedem esse benefício já têm uma condição inferior, né? As outras pessoas têm essa necessidade do benefício, já estão numa situação difícil. Imagine ainda se dirigirem ao INSS e estarem sujeitos a essa contaminação pela Covid-19. Então, por isso, o governo eliminou esse requisito da perícia presencial. Um outro requisito que também foi suavizado pelo governo é que o cadastro atualizado do CAD único também deixou de ser exigido para ter direito a esses benefícios. Agora, uma coisa que poucas pessoas sabem é que para pedir esses benefícios para o INSS, elas podem pedir diretamente pelo site, através do Meu INSS. Lá é feito um cadastro, né, uma triagem, e também é possível apresentar documentos médicos e submeter esse pedido, então, para apreciação do INSS. Uma outra mudança benéfica é que o governo, de cara, já libera R$ 200 para essas pessoas que fizerem o pedido desses benefícios antes de analisá-los. Ou seja, o governo já libera, mesmo que demore um pouco para ser feita essa análise. E depois, caso o benefício seja negado, a pessoa que usufruiu desses R$ 200 não precisa devolver ao INSS, porque ele presume que você fez esse pedido de boa fé. Bom, espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais sobre esses dois importantes benefícios da Previdência, e se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Por aqui ficamos e até mais.